Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cauê Alberto. Esse é mais um vídeo do MedZD, um vídeo do bloco de preventiva. Vamos continuar então os vídeos de epidemiologia. Esse é o vídeo número 2. Vou discutir aí mais 5 questões nesse vídeo, ok? Vamos lá, questão número 1. Revalia 2011. Foi realizado um estudo epidemiológico durante um período de 10 anos entre indivíduos usuários de uma determinada droga. Alguns a usavam por via inalatória, outros por via intravenosa. O objetivo do estudo foi de averiguar se a via de administração da droga poderia ser relacionada com maior mortalidade em um dos grupos. Os dados disponíveis do estudo são: qual o risco relativo de morte ao se usar a droga na forma injetável em relação à forma inalatória? Assim, a gente dá para matar a questão sem ler. Lembra que a gente conseguiu da última vez? Dá também com essa, tá? Só que como o enunciado dessa é um pouco menor, se vocês quiserem ter uma segurança, ler ele inteiro, está ok, tá? Mas vamos, se a gente vesse só o gráfico, vamos lá, foca no gráfico. E na pergunta de baixo, ó, qual o risco relativo de morte ao se usar a droga na forma injetável em relação à forma inalatória? Vamos lá, então a gente tem os óbitos aqui, tá? Então, a gente faz uma regra de 3, a gente consegue matar essa questão, tá? Então, vamos pegar primeiro a injetável. Então, da injetável de 5.000 pacientes, 400 morreram, tá? Então, 5.000, 100%. 400 morreram, então, aproximadamente, na verdade, 8% dos pacientes foram a óbito. Por via inalatória, de 2.000, 80 foram a óbito. Então, 2.000, 100%, 80 Y, tá? Então, 80 equivale a 4%. Então, se a gente imaginar que foi feito um estudo aí com 100 pacientes, desses 100, 8 morreram por via injetável, e a gente pegar que de 100, 4 morreram por via inalatória, a gente consegue chegar então que por via injetável o número de mortes é 2 vezes maior, tá certo? Então, aí a gente volta aqui na questão. Qual o risco relativo de morte ao se usar a droga na forma injetável em relação à forma inalatória? Como nós vimos, é 2 vezes maior, tá? O risco de morte para quem usa a droga de forma injetável. Então, alternativa correta, alternativa B. Bem tranquila essa questão, tá? Questão 2. Revalida 2015. Em uma cidade ocorreram vários casos de uma doença de notificação compulsória, suficientes para ultrapassar o limite endêmico, superior ao determinado período. A equipe da vigilância epidemiológica, após realizar a investigação, elaborou o gráfico ilustrado a seguir, que considera a distribuição do número de casos. Vamos lá, o número de casos é o eixo vertical, então está aqui. E número em função do tempo, que é o eixo horizontal. Nada que a gente não tenha no gráfico, não, a gente tem aqui. Além do período máximo de incubação desta doença, que é a linha mais espessa. Então, essa linha aqui, que é a linha mais espessa, que é relacionada ao período de incubação. Tudo a gente tem no gráfico. Daria para matar a questão sem ler o enunciado. Com base nos dados apresentados, como deveria ser caracterizada essa epidemia? Vamos lá, é uma epidemia, é uma exposição maciça? Sim, pode ser. De fonte comum e prolongada? Não. Olha como o número de casos ele sobe rápido, né? Sobe rápido, tem um pico aqui, um valor máximo e já começa a cair. Aumenta um pouquinho, cai. Aumenta um pouquinho, cai, tá? Então a gente não pode classificar aí como prolongada, tá? Prolongada está errado. A B, exposição maciça de fonte comum, curta duração ou explosiva? Ótimo. Então veio aí uma exposição maciça, o número de casos aumentou, chegou a um pico, o número de casos relativamente alto. A gente não tem valor, mas provavelmente é um valor alto. Muito provavelmente de fonte comum, e a duração curta, né? Pode ver que rapidamente já começou a cair e caiu aqui nos níveis iniciais. Então, essa alternativa B é boa, é a correta. Vamos ver a C. Por que a C está errada? Exposição múltipla, epidemia progressiva ou propagada? Não é progressiva, né? Na verdade é progressiva, mas
aumenta, aumenta e cai, 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 né? Então, não dá pra gente falar que ela é progressiva ou propagada. Exposição maciça de forma múltipla, seguida de casos secundários, mesmo que a gente não tivesse certeza que é uma forma comum, esse seguida de casos secundários já consegue também, a gente consegue eliminar essa alternativa, tá? Então, é uma questão aí relativamente tranquila, não é fácil, mas a gente consegue chegar aí trabalhando em cima da questão, tá? Trabalhando em cima das alternativas, eliminando uma por uma, vendo o que está errado, a gente consegue chegar aí relativamente tranquilo aí nessa alternativa B, que é a correta. Questão número 13, Refadeiro 2012. A dengue é considerada a mais importante arbovirose que acomete o homem e desde 86 vem se destacando como agravo à saúde prevalente no país. Como um registro considerável da forma hemorrágica e de óbitos na vigência de episódios epidêmicos de dengue, qual a medida adequada da vigilância epidemiológica? Vamos lá, aplicar inseticida como aerodispersoide. Aqui ele pede qual a medida adequada da vigilância epidemiológica, ok? Ó, divulgar precocemente o índice de infestação dos domicílios pelo Aedes aegypti. Boa. Ó, observar rigorosamente a responsabilidade médica envolvida no tratamento diferenciado imediato. Não, isso não é da vigilância epidemiológica, ok? Adotar protocolos para tratamento da doença construídos cuidadosamente ao longo do episódio epidêmico também não é função da vigilância epidemiológica. Ela pode ajudar, mas não é a função direta. Capacitar seletivamente os profissionais da saúde a serem mobilizados na atenção aos suspeitos da dengue? Também não, tá? Então aqui, ó, prestar muita atenção no que ele pede. Vamos lá, ó. Na vigência de episódios epidêmicos de dengue, qual a medida adequada da vigilância epidemiológica? Então, o ideal é que ela faça a divulgação precoce e o índice de infestação dos domicílios pelo Aedes aegypti, tá? Então, isso é o adequado aí para a vigilância epidemiológica. Questão 4. A unidade básica de saúde de uma pequena cidade é responsável pela atenção a um asilo municipal. Em uma das visitas ao asilo, o médico atende um homem de 78 anos de idade com quadro de tosse produtiva há aproximadamente um mês. Vamos lá, tosse produtiva há um mês. O que a gente pensa? Tem que pensar em tuberculose, tá? A gente tem que descartar a primeira tuberculose. Pode ser um CA de pulmão? Pode. 78 anos, homem? Pode ser, mas na questão aqui a gente pensa sempre em TB, né? O paciente dorme em um quarto com outros 3 idosos. Na instituição vivem ao todo 23 idosos. Já fez uso de antialérgico e azitromicina, 500 mg por 5 dias, sem melhora. Então, muito provavelmente não é uma pneumonia, né? Pneumonia comunitária, aí a gente pode tratar com a azitromicina, 500 mg de 12 em 12, por 5 a 7 dias, que normalmente tem um ótimo resultado. Nesse caso, não teve nenhuma melhora. Após coleta de escarro, é feito diagnóstico de tuberculose pulmonar e iniciado o tratamento. Qual a conduta a ser adotada em relação aos contactantes? Vamos lá, olha que importante. Essas questões de tuberculose, como eu já falei nos outros vídeos, são muito, muito importantes, estão sempre presentes. E aí, às vezes ele pede, né? Qual a conduta ao contactante, ou ela pede o tratamento, ou pede alguma especificidade em relação ao tratamento. Tuberculose vai ter, pessoal, com certeza, tá? Então, você tem que estudar bem isso. Alternativa A. Os 3 idosos que dividem o quarto com o paciente índice devem ser tratados para tuberculose? Não. Não dá pra gente sair tratando todo mundo, né? Só porque teve o contato, tá? Então, primeiro a gente faz alguns testes. A B. Todos os contactantes devem coletar 2 amostras de escarro para o exame de Barr? Não. Não é o caso. Somente os sintomáticos respiratórios devem ser investigados para tuberculose? Não, né? A gente tem que investigar os que não estão sintomáticos também. Os que não apresentam nenhum sintomas também precisam ser investigados. Alternativa D. Contatos assintomáticos devem realizar prova tuberculínica? Isso. Tá? Isso
por enquanto, nessa questão aqui, era o ideal, tá? Então, relacionado à tuberculose, tem algumas coisas que estão mudando, algumas diretrizes aí que acabam mudando um pouquinho de um ano para outro, mas em 2013 aí, os contatos sintomáticos devem realizar a prova tuberculínica, tá? Alternativa E, todos os contatos devem realizar raio-x de tórax? Não. Essas questões relacionadas aos contactantes, eu vou fazer um vídeo só relacionado à tuberculose, porque sempre gera um pouquinho de dúvida, né? Alguns casos na UBS é muito comum a gente pedir, teve contato? Teve, então vamos fazer o teste do escarro e um raio-x de tórax, em PA e perfil, tá? Então, às vezes é diferente o que a gente vê na prática, o que a gente vê na teoria, tá bom? Então a gente pode discutir essas questões também aí, de repente, escrito. E eu vou, no futuro, eu vou fazer alguns vídeos aí relacionados à tuberculose, que é um tema que é extremamente importante. Vamos lá, questão 5, revalida 2011. A Secretaria de Saúde do município está em processo de compra emergencial de kits para detecção sorológica de dengue, conforme a deliberação do Centro de Vigilância em Saúde do Estado. O município precisa de um exame que tenha elevada probabilidade de identificar os pacientes verdadeiros positivos. Vamos lá, ó. Então, você precisa identificar os pacientes aí verdadeiros positivos entre os indivíduos realmente portadores da dengue. Então, vamos supor aí que você tem os indivíduos que têm dengue e os que não têm, tá? Estão apresentando aí mais ou menos os mesmos sintomas. Então, você está em dúvida aí. Tem muito mais paciente que não tem dengue do que os que têm, tá? Então, você precisa de um teste. Precisa de um exame, no caso, exame teste, para ver qual, na tomada de decisão para a compra desses kits, essa probabilidade deverá ser procurada sobre que termo. Vamos lá. Então, vamos trabalhar em cima das alternativas. Acho que é melhor do que eu tentar explicar, tá? Vamos lá. Alternativa A. Razão de verossimilhança de um resultado de teste positivo? Não. Isso aí tá furado. Valor preditivo positivo? Não. Confiabilidade? Confiabilidade tem que ter em qualquer um, né? Mesmo se for fazer um teste com alta sensibilidade, um teste com alta especificidade, todos os testes, todos os kits tem que ter uma alta confiabilidade, tá? Então, confiabilidade a gente consegue descartar facilmente. Preditivo positivo? Não é o ideal, tá? Então, aqui no caso, o que é, pessoal? A gente precisa de um teste que tenha uma alta sensibilidade, tá? Então, sensibilidade aqui é a palavra. Eu vou fazer também para vocês aí um vídeo aí com esses termos e aí com as definições. A gente sabendo as definições aí consegue ajudar bastante, tá? Então, nesse caso, não é especificidade, né? Então, tem que ter uma alta sensibilidade, que aí você consegue identificar os pacientes verdadeiros positivos, ok? Então, para a alternativa, para essa questão de 2011, a alternativa correta é sensibilidade. Esse é mais um vídeo, pessoal, do MedZD. Então, espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço, bons estudos para vocês. Até o próximo vídeo.